Fala, galera do Direito Civil, tudo bem aí com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre um assunto extremamente especial dentro do Direito Civil, que são as formas de aquisição de propriedade. Para você que não está acompanhando o curso, essa aula está dentro aí do Direito Civil, na parte dos direitos reais, começando propriedade. E se você não viu a aula de posse antes, por favor, vá lá e volte, que é essencial para você entender a aula de hoje. Certo? E você que não me conhece, meu nome é Ana Silvia, eu sou a professora de Direito Civil aqui da Cultive, ok? Como todo mundo já sabe aí, pega o Código Civil, se coloca numa posição confortável e vamos começar a falar sobre as formas de aquisição de propriedade. O Código Civil traz pra gente duas aquisições de propriedade em relação à modalidade do bem. O bem ele pode ser bem móvel ou bem imóvel. A partir dessa classificação que já foi vista lá no direito obrigacional, dentro dos direitos das obrigações, que a gente viu toda a parte de classificação de bem, a gente falou sobre bens móveis e bens imóveis. Se está com dúvida na parte de classificação de bens, volta lá, dá uma olhadinha para vocês não se perderem durante a aula. Certo? O artigo 1226 do Código Civil, ele fala pra gente sobre a forma de aquisição da propriedade imóvel. Diz o legislador que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por outros entre vivos, só se adquirem com a tradição. A gente já falou bastante sobre tradição aqui, mas vamos relembrar um pouquinho. A tradição nada mais é do que a entrega da coisa de uma pessoa a um terceiro. Aquela coisa, aquele bem móvel, sai da esfera de proteção, sai do acervo patrimonial de uma pessoa para entrar no acervo patrimonial de uma terceira pessoa. Isso é a tradição, a simples entrega. A gente viu também que a tradição tem diversas modalidades. Não me cabe agora rever todas elas, porque a aula de hoje tem bastante matéria. Mas deem uma olhada, voltem na aula que fala sobre as formas, sobre as espécies de tradição que a gente tem, a tradição ficta e assim por diante, para vocês aí não se perderem. Então, regra geral, os bens móveis são transmitidos através da tradição, forma de aquisição de propriedade imóvel através da tradição. Logo depois, no próximo artigo, no 1227, o legislador fala pra gente, em regras gerais, forma de aquisição de propriedade imóvel. E diz ele que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo casos expressos nesse código. A regra geral é que toda vez que eu vou adquirir um bem imóvel, essa aquisição, ela só se dá formalmente falando através do registro na matrícula do imóvel no cartório do registro de imóveis, certo? Vejam só, a gente fala que formalmente falando porque nós temos áreas em todo o Brasil aí que não se tinha a facilidade de encontrar um cartório de registro de imóveis na mesma comarca onde se estava transferido aquele bem imóvel. Então, durante muitos anos, ou mesmo até hoje, a gente vê regiões que transfere-se a propriedade imóvel com um contrato de compra e venda escriturado, mas deixa-se de fazer a averbação do novo proprietário no cartório de registro de imóveis. Isso acaba acarretando vários problemas futuros, até em relação a inventário ou divórcio por uma futura partilha de bens. Então a regra geral que traz o Código Civil é que os bens móveis só são transmitidos e só são adquiridos, a matéria da nossa aula hoje, através da correta averbação na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis competente. Essa é a regra geral, ok? Existem outras formas de aquisição de propriedade? Existe. E aí, o Código Civil não traz pra gente todas as modalidades. E é por isso que a gente vai destrinchar um pouquinho o que tem dentro do Código Civil e o que ali não está previsto. Para a gente falar sobre formas de aquisição de propriedade, é importante a gente passar por uma classificação de forma de aquisição de propriedade originária e forma de aquisição de propriedade derivada.
Eu vou falar primeiro da derivada, por mais que ele esteja no quadrinho do lado, mas eu queria começar pela derivada. A forma de aquisição de propriedade derivada é quando existe um intermediário entre o bem e aquela pessoa que está adquirindo a propriedade. Ou seja, eu simplesmente não chego lá, pego um bem para mim e saio com ele e agora eu adquiri a propriedade. Não, existe um vínculo desse bem com uma pessoa, o proprietário, que vai transferir para mim, através de um contrato de compra e venda, através de um contrato de doação, a propriedade daquele bem. Então vamos imaginar o seguinte: forma de aquisição de propriedade derivada. Eu compro um carro. Eu vou na concessionária, eu entrego o dinheiro e ele me entrega o carro. Antes de eu adquirir o carro, aquele carro era de propriedade da concessionária. Vocês conseguem entender que tem ali um intermediário que vai fazer um negócio jurídico comigo para daí sim eu conseguir adquirir aquela propriedade. O que é importante a gente colocar em relação à aquisição de propriedade derivada é que todos os caracteres da propriedade são transmitidos junto com esse contrato de compra e venda ou com esse contrato de doação. O que isso significa? Eu vou exemplificar utilizando agora a aquisição de propriedade e transferência de bem imóvel, porque é muito corriqueiro de acontecer. Se eu assino um contrato de compra e venda de uma casa, eu chego para o proprietário, eu quero comprar, eu pago o preço, ele vai me entregar as chaves para eu adquirir a propriedade. Vamos no cartório de registro de imóveis e ali eu vou ser averbada como nova proprietária. Só que vejam só, sabe-se que na transmissão de bens imóveis, vários são os requisitos para eu conseguir me averbar, digamos assim, como nova proprietária. Então veja, um dos requisitos é que todos os impostos em relação àquele imóvel estejam quitados. Se não tiverem quitados, o que vai acontecer? Essa dívida de IPTU, por exemplo, vai ser transferida para mim, porque eu estou frente a uma forma de aquisição de propriedade derivada. Todos os caracteres da propriedade que estavam na mão de um proprietário vão ser transmitidos juntamente para o novo proprietário. Diferente ao raciocínio quando a gente está frente a uma forma de aquisição de propriedade originária. A forma de aquisição de propriedade originária mais famosa que a gente tem é a tal da usucapião. A usucapião é uma forma de aquisição de propriedade e ela é originária. Sabe por quê? Porque todos os caracteres que estavam antes com o proprietário anterior não são transmitidas para o novo proprietário. Isso significa, dentro daquele nosso exemplo, que se eu estiver usucapiando um bem imóvel e ele estiver cheio de imposto, cheio de IPTU atrasado, quando eu conseguir a sentença da usucapião, a sentença declaratória da usucapião e for ao cartório de registro de imóveis para averbar ali o meu nome como nova proprietária, todas aquelas dívidas, elas são esquecidas. É como se não existissem essas dívidas e eu vou pegar aquele bem imóvel completamente zerado, desembaraçado, sem nenhuma dívida. Por isso que é importante a gente fazer primeiro essa diferenciação em aquisição de propriedade originária e aquisição de propriedade derivada. A derivada segue todos os caracteres, todas as dívidas, todas as peculiaridades daquele bem vão seguir para o próximo proprietário, diferente da forma de aquisição originária, que o imóvel vem limpo, desembaraçado, sem nenhuma dívida. Certo? Feitas essas primeiras considerações, comentei com vocês no começo da aula que o Código Civil não traz todas as formas de aquisição de propriedade. Contrato de compra e venda a gente tem. A gente tem as formas de usucapião? Tem, a partir do artigo 1238. Mas existem aí também outras formas. Eu queria começar falando para vocês das formas de aquisição de bens imóveis. Primeira forma de eu adquirir um bem imóvel, direito hereditário. Se os meus pais falecem deixando 3 imóveis, eu, pelo meu direito hereditário previsto tanto na Constituição Federal, no artigo 5º, como no Código Civil, no artigo 1784, eu tenho o direito de adquirir eu tenho o direito de adquirir aquele imóvel através da sucessão. Eu, como herdeira, tenho o direito de ficar com os bens dos meus pais. Essa é a primeira forma que o Código Civil traz pra gente. Segunda forma, a usucapião. A usucapião, como dito, uma forma de aquisição de propriedade originária.
Transferência. A transferência nada mais é do que um contrato de compra e venda, onde eu transfiro os direitos de proprietário, todos eles, para uma pessoa, e ele vai lá no cartório de registro de imóveis, por exemplo, e faz o respectivo registro. Ou um bem móvel, por exemplo, a transferência de um carro no órgão competente para transferir aquele bem móvel. A acessão. A acessão é uma forma de aquisição também originária. A gente vai falar sobre a forma de aquisição pela acessão, mas só para não deixar vocês muito curiosos hoje aí durante a nossa aula, a acessão, ela vem pelas forças da natureza normalmente. Quando um pedaço de terra se desloca, acaba se soltando de um lado do rio, por exemplo, indo para o outro lado do rio, formando uma propriedade maior daquele proprietário ribeirinho que a gente chama. A gente vai ter uma aula inteira para falar sobre a acessão. Então não fiquem aí desesperados. Vamos devagar, hoje a gente vai falar sobre a forma originária da uso capião e a cessão vai ter o seu momento oportuno. Ainda, a gente pode adquirir a propriedade a título singular ou a título universal. Esse tipo de classificação, essa espécie de classificação, a gente também já viu quando do estudo do direito obrigacional. A gente diz que a gente pode transmitir bens de forma individualizada, que é o exemplo que tem aqui para vocês, que é a título singular. Essa transferência, ela ocorre com a individualização do bem. É um bem muito individualizado. Eu vou transmitir para você, por exemplo, um carro modelo tal, placa tal, cor tal, chassi número tal. Eu individualizo aquele bem e é exatamente aquele bem que deve ser entregue ao comprador. De outra forma, existe a possibilidade de você adquirir os bens de forma universal. Forma universal, a gente tem um exemplo que é a herança. A herança nada mais é do que uma gama de direitos e deveres do decujus que vão ser transmitidos por seus herdeiros. Eles são transmitidos de forma universal e não de forma individualizada. Dentro do direito sucessório, existe sim a possibilidade de transferência de bens de forma individualizada, ou seja, de forma singular. Só que ela vai ocorrer quando a gente estiver frente a um testamento. O decúgio, já que morreu, ainda em vida ele faz um testamento dizendo que fulaninho de tal vai ficar com o carro dele, com uma joia, com um cachorro, com um animal e assim por diante. Tem que ser individualizado. Mas, falando da herança a título universal, os herdeiros necessários recebem de forma universal, ou seja, é uma gama de direitos e deveres que são transmitidas aos seus herdeiros. Tá com dúvida em relação à transmissão a título universal e singular? Volta para a aula do direito obrigacional, para vocês não terem dúvida e conseguirem acompanhar o desenrolar aí da matéria. Vamos começar falando então sobre formas de aquisição originária de bens imóveis através da uso capião. Tudo que a gente vai falar hoje de uso capião, a gente vai falar em relação a bens imóveis. Dentro dessa aula não cabe classificação, não cabe forma de aquisição de bens móveis. Mas, professora, é claro que não cabe, porque não tem como caber bens móveis. Tem sim. Os bens móveis também podem ser objeto de uso capião. Porém, não é matéria dessa aula. Fica para a próxima. Então, hoje, bens imóveis, forma de aquisição de propriedade originária, uso capião. A uso capião, ela possui diversas modalidades, diversas espécies, e todas elas são previstas no Código Civil a partir do artigo 1238. Todas as modalidades de uso capião, ela tem certos requisitos em comum, que é o tempo de posse e um tipo de ânimo, que é o tal do animus domini. Lembra no comecinho da aula que eu falei para você, se você não viu a aula de posse, volta para lá, porque você vai precisar utilizar alguns conceitos que foram falados na aula sobre posse. Por quê? Na uso capião, a gente se utiliza de uma teoria para explicar a uso capião que não se aplica a nenhuma outra parte do Código Civil. O Código Civil, em relação à teoria da posse, adotou a teoria objetiva do Ihering.
Somente na parte de uso capião é que adota-se a teoria subjetiva de Savigny para a gente conseguir explicar esse fenômeno da uso capião. Então, se você perder essa aula, volta um pouquinho que vale a pena. Ou se você não está lembrando, volta um pouquinho também que vale a pena relembrar essa matéria, tá? Falei um pouquinho sobre isso porque somente na teoria subjetiva do Savigny é que existe um elemento que se chama animus domini. Esse animus domini nada mais é do que a pessoa que está possuindo um bem ter o ânimo de dono. Agir como se dono fosse. Ele quer sim ser dono daquela coisa. Diferente da teoria objetiva de Ehring, que não possui esse requisito, esse ânimo de ser dono. E é por isso que somente na uso capião que adotamos a teoria subjetiva de Savigny. Certo? Tá com dúvida? Volta lá. A uso capião também é chamada de prescrição aquisitiva. Prescrição por quê? Porque existe um lapso temporal necessário para eu adquirir a propriedade. Como toda prescrição, segue a regra da parte geral do Código Civil prevista no artigo 205 e 206. O artigo 205 fala sobre o prazo prescricional. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Prescreve em 1 ano, já no artigo 206, a pretensão dos hospedeiros e assim por diante. Agora, olha só o artigo 198, que fala quando não corre a prescrição. Se a prescrição corre em todos os casos narrados no artigo 205 e 206, a gente vai dizer que, em alguns casos, essa prescrição não ocorre. Se a prescrição não ocorre, a prescrição aquisitiva também não ocorre. Ou seja, nos casos elencados, não pode ocorrer a possibilidade de arguição de uso capião. Não posso, por exemplo, pedir a uso capião de um incapaz. Eu não posso dizer que eu estou utilizando um bem dele, porque a prescrição aquisitiva, assim como prevista no 205, 206 e no 198 do Código Civil, diz que não corre contra incapaz. Abre o 198 e vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Diz que não corre a prescrição contra os incapazes do que trata o artigo 3º do Código Civil. Contra os ausentes do país, contra os que se achem servindo às Forças Armadas. Imagine que a gente entra aí numa guerra e todo mundo, o pessoal das Forças Armadas sai aí para defender o nosso país. Ficam lá 15 anos. Quando ele volta, todas as casas dos soldados estão sendo usucapidas. O pessoal entrou lá, começou a mexer nas coisas, lá morou, lá está estabelecendo uma moradia durante tanto tempo, então ele não tem mais direito da propriedade. Não seria justo para com eles. Dá uma olhadinha também no artigo 197, que fala que não ocorre a prescrição entre os cônjuges na constância do casamento. Então eu pergunto a você, eu, cônjuge, posso arguir uso capião de um imóvel que é de propriedade do meu cônjuge? Não posso. Todas essas regras do 197 e do 198 entram na uso capião. Certo? Então verifiquem bem, se tiver um caso concreto, a possibilidade ou não da gente dizer que aquele imóvel pode ser usucapido, uma vez que a uso capião, também chamada de prescrição aquisitiva, as impossibilidades de prescrição, a não ocorrência da prescrição, segue a regra do artigo 197 e do artigo 198. Nesse slide eu coloquei para vocês 2 exemplos que não correm entre os cônjuges e entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Cuidado! Durante o poder familiar, normalmente o poder familiar é exercido até o menor completar 18 anos. A partir do momento que aquele descendente é maior do que 18 anos, pode arguir, pode começar a contar o tempo, por exemplo, para aquisição de uma propriedade da uso capião? Pode sim. Tem muita gente que diz que não corre prescrição aquisitiva, ou seja, não é possível a aquisição de propriedade pela uso capião entre descendente e ascendente nunca. Não, somente enquanto durar o poder familiar. Então, cuidado, é uma regra bem específica. Dei uma olhadinha depois no artigo 198 e no 197, que também fala sobre a não ocorrência da prescrição aquisitiva.
Ou seja, não existe possibilidade de usucapiar os bens entre aquelas pessoas ali previstas. Qual que é o fundamento da usucapião? O que a usucapião é? A usucapião é uma forma de aquisição de propriedade originária. Qual é o fundamento que o Código Civil traz para a gente em relação a essa modalidade de aquisição de propriedade? Primeiro, função social. A gente sabe hoje que o Código Civil, fundado aí no princípio da função social, seja ela da propriedade, seja ela de contrato, negócio jurídico, estabelecendo regras de boa convivência e harmonia, não somente entre aqueles particulares que estão ali negociando dentro de um contrato, mas sim toda a sociedade ou aquela pequena parcela da sociedade que também será afetada, também vai ter respingos, digamos assim, consequências em relação ao que está sendo contratado entre aqueles dois particulares. A função social da propriedade aqui, ela deve ser vista como bem maior. Por quê? Porque a gente está levando em conta a coletividade e não somente o interesse do proprietário, não somente o interesse individual, mas sim o interesse coletivo. Esse é o principal fundamento. Sabe por quê? Se você é proprietário do imóvel e você não o destina a nenhum bem, você não o destina a nenhuma função que agregue valor àquele ambiente onde está aquele bem, que não agregue valor àquela sociedade que está inserido aquele bem, você acha justo o proprietário ficar lá 10, 15, 20 anos em nada ajudando, em nada transformando aquela propriedade em produtiva, seja ela de qual forma for? Em relação a uma pessoa que poderia estar ali e dando uma destinação social, esse é o fundamento da usucapião. O proprietário deixou o bem lá 15, 20 anos sem sequer passar na frente, e outra pessoa chega e destina esse bem a uma função maior. Dá esse bem a uma destinação produtiva, ajudando a coletividade que cerca aquele bem. Por causa disso, essa é, na verdade, o fundamento maior da usucapião. Então, o que acontece? A gente afasta o interesse individual do proprietário e dá mais valor, coloca acima desse interesse individual o interesse da coletividade. Coloquei aqui para vocês também que o fundamento da usucapião é a utilidade social. Nos exemplos que eu te dei, né, o proprietário pega, sai, não se utiliza daquele bem para absolutamente nada, e chega uma pessoa que dá uma utilidade social, que transforma aquele bem imóvel numa fazenda, ou mesmo coloca ali sua família para morar e dali tira seu sustento, tira a sua subsistência. Muito mais importante aquela família, aquela pessoa ter a propriedade pela usucapião do que aquele que largou a propriedade sem função nenhuma durante um lapso temporal. Ok? Vamos começar a falar sobre as modalidades da usucapião. Para um pouquinho, só relembra comigo quais são os requisitos de todo e qualquer usucapião. Um tempo, uma prescrição, ou seja, um lapso temporal, e também uma posse mansa, pacífica e tranquila. Para toda e qualquer espécie de usucapião, esses são os dois primeiros requisitos. Eu tenho que verificar o lapso temporal, se ele foi preenchido, e se aquela pessoa está usucapiando aquele imóvel de forma tranquila, pacífica e mansa. É o que a gente chama aqui de posse TPM. Tranquila, pacífica e mansa. Não esquece na hora da prova, ok? Começando então pela usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238. A usucapião extraordinária, ela está ali prevista no 1238, é o primeiro tipo de usucapião que a gente tem. Dá uma olhadinha comigo nesse artigo, que ele traz pra gente todos os requisitos. Não existe muita necessidade de você decorar os requisitos, mas você tem que saber que os requisitos básicos e fundamentais de todo e qualquer usucapião, tempo e a tal da posse TPM, tranquila, pacífica e mansa. O artigo 1238 fala que aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, que assim o declare como propriedade. Olha só, o 1238 é a base de qualquer usucapião. A usucapião extraordinária só tem os dois requisitos básicos e fundamentais. Tempo de posse, que no caput está previsto 15 anos, e a tal da posse mansa, pacífica e
tranquila. O que é interessante é que no parágrafo único, ele fala que esse prazo vai diminuir a 10 anos se ali ele tiver estabelecido sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Se ele der uma destinação, uma utilidade social àquele imóvel, ele consegue adquirir a propriedade através da uso capião extraordinária, diminuído o tempo. Somente 10 anos são o suficiente de comprovação de posse e, lógico, a gente não pode esquecer da famosa posse TPM, tranquila, pacífica e mansa. Pergunta: cai na tua prova que fulano de tal está há 17 anos na posse de um terreno. Ali ele construiu uma casa e alugou para um terceiro. Ele não era proprietário. Ele entrou através de uma invasão, murou o terreno ali, loteou, digamos assim, construiu uma casa, mas ele tem uma propriedade, uma outra propriedade dele. E ele alugou para o Joãozinho, alugou para um terceiro. Pergunto, ele pode arguir? Ele pode dizer que ele está usucapindo aquele imóvel há 17 anos? Gente, se você parar para pensar, ele pode. Porque no caput do 1238, o que ele exige? 15 anos e posse mansa, pacífica e tranquila. Está pedindo para ele morar nesse terreno? Não está pedindo para ele morar nesse terreno. Está simplesmente dizendo que se ele estiver lá 15 anos tranquilamente, ele tem o direito a ser proprietário. Agora, se você tiver frente a uso capião extraordinária por causa de moradia ou função social, você dando ali uma destinação de produção ou serviço em relação àquele bem imóvel, o que a lei faz? Ela diminui o tempo. Ela dá um bônus para aquele proprietário que ficou ali agora ao invés de 15, 10 anos. Por quê? Porque ali ele mora e ali ele se serve da terra, por exemplo, para sua subsistência. Então eu acho que a uso capião ela foi muito bem montada dentro do nosso Código Civil, uma vez que os requisitos eles aumentam e diminuem o tempo da posse. Se você tem maior tempo de posse, você tem menos requisitos. Pensem nisso quando vocês estiverem estudando. Parágrafo 1º a gente já falou, que é a questão da posse e trabalho. Muito bem. Segunda espécie de uso capião é a uso capião ordinária. Ela está prevista no artigo 1242. Olha só que interessante. Adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Para tudo. A uso capião ordinária, se você leu ali e acompanha comigo, você vai ver que tem os requisitos básicos, posse de 10 anos, e também tem a posse mansa, pacífica e tranquila, mas tem 2 requisitos a mais: justo título e boa-fé. Questão: o que é justo título? Pensa comigo. Chego numa cidade nova, né? Tô indo dar aula numa cidade nova, me apaixono pela cidade e lá resolvo morar. Chego lá e tem um aluno meu que fala assim: prof, eu tô indo embora da cidade, vou fazer faculdade em outro lugar, quer comprar minha casa? Eu falo: quero comprar sua casa. Ele tá ali há um tempo, tal, eu pego assim no contrato de compra e venda com ele, bem bonitinho, escritura até mesmo aquele contrato, coloco na gaveta, tô sem dinheiro para fazer agora o registro no cartório de registro de imóveis, então eu vou deixar ele quietinho lá, quando eu tiver dinheiro eu faço. 2 meses depois que eu tô lá, bate lá o João, fulano de tal, João das Couves, e fala para mim o seguinte: dona, o que você tá fazendo em cima do meu terreno? Imagine que terrível. Eu já paguei o terreno, a outra pessoa foi lá e me enganou. Eu juro que eu achei que tinha comprado a propriedade do real proprietário. Eu tenho justo título? Tenho. Eu tenho boa fé? Tenho. Eu não achei que eu estava invadindo o terreno de ninguém. Eu não achei que ali eu estava tentando pegar a propriedade alheia. Isso é justo título e boa-fé. Se nesse caso, nesse exemplo hipotético de você, aluno, me vender um imóvel que na verdade não é seu, quanto tempo eu tenho que ficar lá para adquirir a propriedade pelo caput do 1242? 10 anos. Mas, dá uma olhada no parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo. Se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente. Se eu tiver a escritura e tiver lá há 5 anos, tenho eu, e lá fiz minha moradia, tenho eu a
possibilidade de pedir a propriedade através da uso capião ordinária. Então veja, como o legislador diminuiu o tempo de posse, mas colocou aqui um número maior de requisitos. Agora eu tenho que ter justo título e boa-fé. Artigo 1239, terceira espécie de uso capião, também chamada de uso capião especial ou constitucional. Constitucional porque essa espécie de uso capião também está prevista no artigo 191 da uso capião. 191 da Constituição Federal, meu povo. Lê comigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, possua como sua, por 5 anos, ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Qual é o tempo de posse? 5 anos. 5 anos, posse, TPM, tranquila, pacífica e mansa. Tenho tudo isso? Tenho. Mas olha como eu tenho mais requisito. Eu não posso ser proprietário de nenhum outro imóvel. E tem que ser em zona rural. E não pode passar de 50 hectares. Você está vendo como o legislador aumentou o número de requisitos aqui que eu consiga preencher para daí ter uso capião especial? Essa aqui a gente chama de uso capião especial pro labore. Por sua vez, o artigo 1240, que também é prevista na Constituição Federal, no artigo 183, a gente chama de uso capião especial urbana. Uma era rural ou pro labore, a outra é urbana. Olha o que diz o artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-se para sua moradia, também vai adquirir a propriedade. Veja que, na verdade, os requisitos são paralelos em relação à zona rural e em relação à zona urbana. Zona urbana, até 250 metros quadrados, também não posso ter outra propriedade já em meu nome, tenho que ter um lapso temporal de 5 anos, a minha posse tem que ser a famosa posse TPM, para daí sim eu poder adquirir a propriedade através desse tipo, dessa espécie de uso capião, a chamada uso capião especial urbana. Certo? Continuando. A especial rural. Eu falei aqui para vocês, no 1239, que tem que ter capacidade produtiva. Você tem que ocupar aquela zona rural com uma produção. Por causa dessa produção, levantou-se aí há algum tempo atrás a possibilidade de uma pessoa jurídica fazer a uso capião especial rural. Pode? Não pode. Por quê? Essa ocupação, ela tem que ser de pessoa física, família indo lá morar. Pessoa jurídica não cabe na uso capião. A especial urbana, que a gente leu há pouco no artigo 1249, da mesma forma, porque ela é uma uso capião para moradia. Se é para moradia, tem que ser para pessoa física, não esquecendo aí sempre que no 1240, na uso capião especial urbana, aumenta-se os requisitos, de um deles é a moradia. Se é para moradia, a pessoa jurídica pode? Não pode. Para a gente terminar agora as espécies de uso capião, vou falar para vocês sobre as espécies de uso capião, uma espécie de uso capião, que é chamada de uso capião familiar. Bem interessante, olha só. Está ali prevista no 1240A, dizendo que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar e utilize para aquela moradia, ele tem direito de uso capião em relação ao seu cônjuge. É exceção à regra, porque normalmente entre cônjuges não pode correr prazo. Mas sabe por que aqui é uma exceção à regra, mas não é tanto? A gente está dizendo que um dos cônjuges abandonou o lar. Quando há o abandono de lar por um dos cônjuges, depois de 2 anos, o outro cônjuge adquire-lhe a propriedade por uso capião.
tem que esperar o prazo de 2 anos. Então veja que até uma separação de fato. Mas somente a separação de fato não é o suficiente para caracterizar abandono de lar. A pessoa tem que simplesmente entrar lá em casa, pega suas coisas pessoais e ó, some. Abandona o lar. Abandonando o lar, abandona sim a sua família. Se isso acontecer, o cônjuge que fica na posse direta, ou seja, aquele que está se utilizando do bem, pode adquirir a propriedade através da usucapião especial familiar. Ok? Coloquei ali, né? Já falei para vocês que a mera separação de fato não gera esse direito. Essa é uma aula que tem muito detalhe e tem muita matéria para estudar. Se vocês forem pegar capítulo de livro falando de usucapião, é muito grande. Tem muito mais detalhe? Tem. Mas eu tenho certeza que você que está se preparando para a ordem está aqui fazendo uma grande revisão. E eu espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Eu te vejo na próxima? Ah, não esquece de curtir aí. Um beijo.